outra vez lá. Eu cheguei aqui em 1981, em dezembro de 1981. Eu estava doidinho para trabalhar, porque lá... A ideia, de fato, ela nasce quando eu migro. Quando eu saio de minha terra, que é o Rio Grande do Norte, e venho morar em São Paulo. E aí, na pele, eu sofri esse processo, como todo migrante. E aí, a forma de me sustentar e de me manter numa cidade como São Paulo foi através da poesia e de uma pesquisa enquanto artista. E aí foi quando eu comecei a lançar foco sobre a migração enquanto artista. Só que aí, como é um tema amplo, precisava de um recorte. E aí eu comecei a entrevistar nordestinos que tinham migrado para São Paulo também, assim como eu. E nesse recorte eu me deparei que a primeira seleção de 5 entrevistados, eles eram todos porteiros, a começar pelos 3 porteiros do meu prédio. E aí eu comecei a utilizar a portaria como uma metáfora desse lugar, não lugar, de onde você revê o passado, traz de volta as lembranças, visto que o porteiro é um trabalhador do silêncio, né, que passa o tempo inteiro, o dia inteiro ali no seu canto a fiscalizar e a abrir portas, né? Então, desse lugar de onde você revê o passado, constrói seu passado, porque aí nesse sentido o passado é uma construção, e de onde você olha a cidade do destino de seus desejos, né? 14 minutos e 32 segundos. Eu sei lá, muita gente chegava de lá. Os pessoal antigo que vinha de lá e vinha para cá passear, e eu ficava naquela perguntando como é que era lá. Eles diziam que aqui era frio, que chovia muito, dizia ainda que era perigoso, que era, mas eu quero conhecer. Aí quando eu ficar de maior eu vou, vim. Vim com um amigo que morava aqui há mais de muitos anos. Porque ele veio para aqui para trabalhar, porque era doidinho para trabalhar, porque lá não tinha, lá para trabalhar, lá. Rapaz, a primeira impressão que eu tive quando eu cheguei aqui é que eu achei aqui bonito. Era frio. 12 minutos e 32 segundos. Porque, bicho, o cara tá assim, ó. Num primeiro momento eu me debruço um tanto sobre a oralidade desses caras, assim, sobre a narrativa deles, mesclando essas narrativas com as minhas, num processo como esse aqui que a gente tá, de entrevista. Então, o entrevistador, ele meio que é a cortina que me aproxima ou me separa do público, porque eu utilizo essa interlocução do entrevistador na cena. Então, esse processo que a gente está vivendo aqui agora, ele faz parte da dramaturgia que vai até a plateia. E aí, eu brinco com... Não existe um trabalho mimético nesse sentido, mas eu brinco um pouco com aquilo que cada um deles me apresentou, enquanto musicalidade, enquanto musicalidade da fala, enquanto característica de cada um, o olhar fugidio diante da câmera, alguns se escondiam da câmera, outros se viravam um pavão assim na frente da câmera, né? Porque tem quase um drama da entrevista nesse sentido, isso vem para a dramaturgia. Então, num primeiro momento, eu brinco com essas narrativas, fragmento elas, assim como é o exercício com a memória, que é fragmentado, que a gente vai e volta, né? No tempo, no espaço, de uma certa maneira. E, num segundo momento, esses caras começam, de fato, a aparecer na cena, porque aí as imagens dele, as imagens do processo, elas vão dialogando comigo, com o meu corpo, com todo o depoimento corporal que tem nesse trabalho. Ele começa a se atritar com as imagens e com as narrativas deles, porque eles aparecem em vídeo, né? Eles estão presentes também nesse sentido. Visto que nesse trabalho, nessa pesquisa, existe uma questão muito forte de um depoimento pessoal, meu enquanto migrante, enquanto hoje cidadão que habita essa cidade, que pratica essa cidade constantemente. Então, eu me desloco nessa cidade diariamente com outros projetos, com orientação artísticas, nos extremos dessa cidade. Então, de uma certa maneira, foi preciso praticar a cidade, me abrir para uma experiência corporal para a cidade, para que ela pudesse penetrar em mim de uma outra forma que não era aquela que estava acontecendo. E foi, de uma certa maneira, uma forma de entender na minha pele, do corpo compreender o que era esse
esse novo habitat, assim, essa nova configuração na vida, né? Ainda mais numa cidade que eu acho que eu venho de uma cidade que tem uma identidade, e aqui a identidade ela é múltipla, ela é fragmentada, né? Eu vinha do modo de produção, de relação, de família, de paisagem, da presença do mar na minha vida, e aqui eu descobri numa cidade que não tinha nada disso, né? Então era preciso reencontrar esse mar dentro de mim, era preciso reencontrar a família, os amigos, enfim, tudo aquilo que todo migrante, de uma certa maneira, busca quando ele se desloca, né? Quando ele se desterritorializa. Nesse caso, o campo, de uma certa maneira, para conseguir me pertencer à cidade foi enquanto artista, assim, foi lançando olhos de poesia para esse cotidiano da cidade, para os deslocamentos, para o trem, para o metrô. Daí a portaria, de uma certa forma, a relação que eu crio com o não lugar, assim, porque é esse mesmo não lugar aonde não existe, né, a gente não pertence a uma estação de metrô, os códigos são outros, a tua identidade é o teu bilhete do metrô, né? Então, de uma certa maneira, existia um pouco essa relação e desse lugar de onde realmente eu também vejo a cidade. Geraldo, ele era terceiro de cima para baixo. Ele trabalhava de porteiro aqui também. É por isso que minha mãe não queria que eu viesse. Porque na época que ele morreu, ele tinha recebido assim, o salário dele. Aí tinham atirado nele. Tem uma coisa que nesse trabalho especificadamente, assim, eu era ator de um grupo de teatro e vinha de um tipo de modo de produção e de sistema de representação. E de repente, quando eu me vi num processo de migração numa outra cidade, em contato com outras pessoas, com outros artistas, outros devires, de uma certa maneira, é lógico e é óbvio que isso mexeu em mim como artista. E nesse sentido, isso se reconfigura, existe uma migração também enquanto artista no que diz respeito à forma, né? E eu fui descobrir que só o teatro para mim já não bastava. Esse processo com essa portaria ele já vem de uma jornada de 1 ano. Uma primeira experiência ela foi feita no Rio Grande do Norte, que é a minha cidade, né, em Natal, onde lá a gente abriu uma primeira experiência desse processo pelo Prêmio Miriam Muniz. E aí agora, aqui em São Paulo, a gente abre uma outra experiência que é um diálogo com as artes visuais, porque a ideia é que o trabalho, nesse sentido aqui no Centro Cultural, ele está dentro de um circuito instalativo. Então, a entrada da sala já é uma metáfora de uma portaria, onde existe uma câmera de segurança a registrar todo o processo que eu vivi enquanto ator e vivo, enquanto performer nesse sentido, de construção de meu corpo, de uma dilatação de meu corpo, para poder ir para a cena, né? Então, junto com algumas provocações sonoras que lá fora estão junto com essa imagem. Num segundo momento existe o espetáculo, e no terceiro momento o público se desloca para uma instalação onde todos esses destroços do processo, e que são muitos e que não foram utilizados pela dramaturgia, eles se transformaram numa instalação, onde essas portarias, onde cada um desses porteiros está representado nas suas entrevistas, nas suas narrativas, ali dentro dessa instalação. Então a ideia é que o público ele perpasse, ele migre pelo espaço, tanto o espaço físico quanto o espaço simbólico, que eu acho que a cena traz uma cena que dialoga com outros campos que se borram em outras linguagens, né? Porque eu não me sinto nem tanto quanto ator nesse trabalho, assim, eu me sinto muito mais como um performer, como alguém que utiliza de uma autobiografia, mas de uma biografia do outro que elas se encontram, né? Assim, eu descobri que as mesmas questões que eles viveram eram as mesmas questões que eu estava vivendo naquele momento e que na verdade as implicações existenciais elas são as mesmas, né? O atrito que se dá na segurança existencial é o mesmo, independente de onde a gente venha, independente de classe social, da história pessoal de cada um, mas o ser, quando se desloca, ele vai passar, pelo menos por essa experiência que eu vivi, praticamente pelas mesmas questões. E aí, nesse sentido, eu acho que isso foi reconfigurando a ideia que eu tinha desse trabalho, né? Porque sentado aí, enquanto entrevistador, o meu corpo era muito mais afetado do que aquele que era entrevistado, porque enquanto eu estava aí, eu achava que eu era detentor da narrativa do outro. E eu não sou, quem é detentor da narrativa dele é ele, né? Quem sabe da vida dele, quem sabe narrar a vida dele é ele.
mesmo que seja no silêncio, mesmo que seja abaixando o rosto, mesmo que seja não respondendo da maneira que eu queria e que muitas vezes é a forma mais interessante. E isso foi me fazendo lançar olhos sobre a performance da oralidade naquele momento, né? A performance do narrador naquele momento, né? Porque aí eu que fui implodido nessa história, né? Eu que precisei rever todos os meus conceitos, os meus sistemas e os meus preconceitos enquanto artista. E eu acho que a afetação que o meu corpo sofreu nesse processo, de uma certa maneira, é essa afetação que eu trago para a cena, né? Que é esse mesmo corpo afetado pela cidade no seu cotidiano, de uma certa forma. A busca era como é que eu posso codificar isso num depoimento corporal, né? Então, nesse sentido, o trabalho, eu tanto trabalho com a narrativa oral, mas também existe uma outra narrativa nessa história que é a da fisicalidade do corpo mesmo. Não que a oralidade não seja, mas o que esse corpo viveu, né? Enquanto movimento, enquanto coreografia cotidiana, no dia a dia, no trânsito, a esbarrar nas pessoas e tal. Então tinha essa busca de olhar esse passado, visitar essas lembranças através da palavra e de viver a cidade no corpo, no seu movimento, nos seus deslocamentos.